to see them. Please, Lord, take them away from our lives in Jesus' name. Help us to see them the way you see them, to see the eternity ahead of them, and to rescue them before it is too late in Jesus' name. Thank you, Lord, because we know what we ask is what you will do, because what we ask is according to your will, and it will come to pass in Jesus' name. In Jesus' name we pray. And the whole church said, E a igreja toda diga: Father, we thank you for bringing us Pai, te agradecemos por nos trazeres ao estudo bíblico. Oramos a razão e o propósito de virmos ao estudo bíblico seja cumprido em cada vida, em nome de Jesus. Para os que estão aqui, nossos irmãos em todos os lugares, conectados conosco no estudo bíblico, oramos que faças a obra redentiva, a palavra restauradora, a obra justa, criativa em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Oramos que não estaremos ouvindo somente, iremos ouvir, entender, aplicar, obedecer e sairmos para sermos instrumentos da mudança em toda a nossa volta, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Outro amém. Deus que vos abençoe, podemos assentar. Viemos ao estudo bíblico esta noite e estamos vindo de volta ao Evangelho de São Marcos, e esta noite estamos olhando em Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Olha para Marcos, capítulo 2, lendo o verso 1. Entrou novamente em Capernaum alguns dias depois, entrou outra vez em Capernaum e soube-se que estava em casa. E esta vez estava em casa, não na sinagoga. E somos ditos que em todos os lugares, em todos os espaços que podemos achar na terra, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Está no campo, podemos ter Cristo apresentado lá. É numa casa, podemos ter Cristo apresentado, assentado na Assembleia. É na sinagoga, é nas portas fechadas ou lugar aberto. Cristo pode ser apresentado. E de novo entrou em Capernaum porque tinha vindo antes e as pessoas souberam, porque não se escondeu. Foi anunciado que ele estava em casa, verso 2, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E ele anunciava-lhes a palavra. Ele pregou a palavra para eles. Pregou a palavra, porque é a razão que ele veio para fazer. É a razão porque o Pai lhe enviou. O Pai lhe deu a mensagem da vida às pessoas de Israel, para os gentios, às gerações daquele tempo e para as gerações futuras. Soube a razão por que veio e ele pregou a palavra a eles. Pregou a palavra não só porque ele é Cristo, mas é o exemplo perfeito, nos dizendo que uma vez que seguimos ao Senhor e seguimos os seus passos, tornou-se um exemplo para nós, e nós também em todos os lugares, onde que vamos e cruzamos com as pessoas, pregamos-lhes a palavra. Verso 3,
no verso 3 nos diz: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Não venha somente a Cristo. Jesus viu a multidão, viu as pessoas, vê uma alma simples, pregas a palavra dentro do tempo e fora do tempo, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Precisamos de marcar isso na tua Bíblia. Repreende, redargue. E se você está na congregação e alguém no seu ministério, o pastor está ministrando, o visitante está ministrando, e a palavra que tu ouves te repreende, não afasta, te repreende, não afasta, é o que nós temos que fazer. É parte da pregação, é parte do ministério. Não ficarás ofendido se a palavra de Deus te repreende a tua vida ou corrige a tua vida. Significa que a palavra de Deus é o que é esperado a fazer. E repreendemos, redarguimos com toda a longanimidade e doutrina. O verso 3, 2 Timóteo 4, versículo 3. Por aqui, virá tempo, e sabemos que o tempo agora chegou, em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Há lugares onde, quando se chega a uma situação, até voltam para os seus pregadores, voltam o tipo de pregadores que queres, e diz: o tempo virá onde não sofrerão a sã doutrina, a doutrina do arrependimento. Não querem isso. Restituição, não querem isso. Redenção e justiça, vivendo reto e tornar-se nova criatura em Cristo, não querem isso. Santificação e santidade, sã doutrina, não querem isso. Um homem, uma esposa, até que a morte lhes separe, não querem isso. Por isso, irão fazer alguns votos de pregadores e diz: este aqui, há algumas razões que não queremos, este aqui, eu espero que eu creio que não vai acontecer na Deep Life em nome de Jesus. Mas sabes, ainda que não acontece localmente aí, pode remover a tua mente, por causa desta ênfase do arrependimento, da justiça, e por causa desta ênfase da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, você pode se desculpar de ouvir a palavra e a seguir ir online, e ainda sou membro da Deep Life, e tu pensas que ainda é membro, mas estás na online, e você se separa, e você procura professores, porque tens comichão nos ouvidos. Verso 4 diz: e desviarão os ouvidos, a mente, as suas atenções irão desviar os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu oro que nunca pode acontecer contigo, nunca acontecer comigo. Dê-me um bom amém. No verso 5, mas tu, sê sóbrio, cuida do teu coração, cuida da tua disposição, cuida dos teus pensamentos em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olhamos número 2. Os 4 homens
com foco. Os 4 homens com uma fé focalizada. Marcos 2:3 diz: e vieram a ter com ele, trazendo um paralítico, paralisia. Trazido por 4, verso 4, no verso 4 diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, não havia mais espaço, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Irei te perguntar, se você estivesse ali e escutando a palavra de Deus, e não sendo o dia do reavivamento, somente era o dia do ensino nos ensinando, e algumas pessoas estando desesperadas e fazendo uma coisa igual, e você ouvir algum barulho, e abrirem o telhado e lhes vendo descendo o homem, qual é que seria o teu sentimento, a tua atitude para eles, contra eles, concernente a eles? Outra pergunta. E se você tem sido um porteiro e estas pessoas vierem e em todos os lugares cheio, mas não voltarem para casa, sem te consultar, eles abrirem o telhado e descerem um homem, qual seria a tua atitude? E se você fosse um obreiro na decoração, tudo quieto, tudo ordenado, agora você vê estas pessoas, qual seria a tua ação ou reação? Sabes? Nós podemos afastar novos vindos, podemos afastar pessoas que são tão intencionais, queremos ver Cristo, precisamos de conhecer Cristo. Este caso não podemos voltar com ele assim. Lembremos-nos, almas são preciosas. Lembremos-nos, pessoas podem agir de várias formas, não porque querem reinar, mas porque são desesperados. Mas Jesus Cristo, qual foi a atitude de Jesus? Quando lhes viu, não viu nenhum tipo de coisa incomum. O que ele viu foi a fé deles. Viu a fé deles em ação. 4 homens com uma fé focalizante. Não conhecemos o caráter daquelas pessoas, mas Jesus viu a fé deles. Não lemos acerca das suas vestimentas, mas Jesus viu a fé deles. Não sabemos acerca da ignorância ou conhecimento da doutrina, mas Jesus viu a sua fé. Quero vos lembrar dos 4 homens do Antigo Testamento em toda a nação, no tempo da fome. E estavam fora da cidade, e assim os inimigos lhes fez ouvir o barulho e lhes expulsaram. E estes 4 homens eram leprosos. Não é boa condição para ser. Com sua lepra estavam fora. Então decidiram: iremos ao campo do inimigo. E se nos matar, morreremos ali de qualquer maneira, a qualquer momento. Se nos deixarem viver, isso será maravilhoso. Mas uma vez é que vimos que todos aqueles inimigos fugiram por causa do estranho e o som supernatural que viram.
Eles fugiram. E assim, estavam tão alegres, ninguém está à volta. Comeram e tomaram parte da comida para ir esconder e disseram: lembra-se que eles eram leprosos. Lembra-se que eram pessoas que nem podiam ser parte de instrumentos na comunidade. E assim disseram: não fazemos bem. Este é o dia das boas novas. E se calarmos-nos, alguma coisa má nos acontecerá. E assim voltaram e interagiram-se com os servos do rei. E vão e digam ao rei que é de como a fome de muitos anos estava totalmente extinguida. E a profecia de Elias, o homem de Deus, se cumpriu por causa daqueles 4 leprosos. Fizeram o que tinham que fazer. E nós temos que fazer o que temos que fazer a favor da profecia, para que toda a terra veja a salvação do Senhor, daquela profecia que se cumpra. Estas 4 pessoas, Jesus viu a fé deles. Precisamos de chegar e pegar a palavra, precisamos de levar a palavra a outras pessoas, para que através de você e de mim e de nós, almas sejam salvas em nome de Jesus. Um bom amém. Viemos ao número 3 aqui. Número 3. Manifestação completa da comunhão amigável. Veja. E se disseres, tens comunhão com aquele homem que tem a paralisia, você vai lhe visitar, verá a condição deles, verá a sua falta de ajuda e não lhe deixará sozinho sem lhe ajudar. Você tomará outro amigo, para que 2 de vós, algumas vezes, se 2 podem fazer algo, como Josué foi ao campo de batalha e Moisés levantou a vara, 2 deles, mas descobriram que 2 deles não realmente faziam Josué a continuar ganhando a batalha. Daí que Ur e Arão tinham que vir para que sejam 4. Temos Moisés, Ur, Arão, Josué no campo. Então a combinação dos 4 fizeram a vitória para Israel. Há tempos em que você não lhes pode ajudar sozinho. Você tem que ter 1, 2, 3 para se juntar contigo, e 4 de vocês teremos a manifestação de comunhão amigável. Há tempo em que a igreja também temos que cooperar. Temos alguém moderando, temos os porteiros, temos a cor. Algumas vezes precisa da combinação do esforço das 4 secções, fazer alguém que vem a igreja realmente ser salvo. E eu quero fazer isso, ser minha igreja. Somente o moderador fazer anúncios pode ser boa pessoa, mas não pode ter o efeito para cada um sozinho. Então, o porteiro, bom, melhor, por favor, sente-se aqui. E quando o outro dorme, então está se despertando e toma conta deste, ou toma conta daquele. E se a cor também vem e canta e entra a mensagem no coração das pessoas, então importa essas 4 pessoas ministrando juntas em unidade, de uma forma amigável, alguém sinta sua casa. Eu oro para que este lugar possamos fazer nossa casa e convidar outras pessoas e lhes fazer chegar a Jesus. Não pense de ti somente. Não pense o que eu estou fazendo, a minha área é muito importante. Sim, é importante, mas tu não podes fazer sozinho. Se não podes conseguir trazer sozinho. João 1:40. E os dos 2 que ouviram João falando e lhe seguiram eram André, Simão Pedro, seu irmão. No verso 41 diz: ele primeiro achou seu próprio irmão Simão e disse-lhe: nós achamos o Messias.
que é o Cristo, que interpretado é o Cristo. Achamos a ele. Quem lhes achou é João, que lhes apresentou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Então o seguiram. Agora disseram: Rabi, mestre, onde você mora? Onde você vive? Onde é que tu vives? E disse: vinde e vede. É de como vieram conhecer pessoalmente a Cristo, que é o Messias. No 42, e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Não é isso maravilhoso? De quem? Pedro, que André o convidou, e assim, vendo o Jesus, teve um impacto pessoal na sua vida. Então, veio, ainda que André permaneceu discípulo, como apóstolo, sim, o companheiro que ele trouxe tornou-se mais alto na linhagem. Vendo tu, a lista dos apóstolos, através do Evangelho, Pedro é mencionado primeiro, antes do André. Que grande coisa trazer pessoas ao Senhor e estas pessoas crescer no Senhor, que até se tornam mais notáveis do que você. Viemos a Atos, capítulo 9, 26. Atos 9, 26. Ele veio se juntar aos discípulos. Tornando de noite o verso 26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos discípulos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que falara e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. Verso 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. O ponto é este: Saulo, que tornou-se convertido, não era aceitável para se ajuntar. Há muita suspeita dele, tinham medo dele, mas alguém teve que o ajudar. Há muitas pessoas assim, vêm, querem ser parte da comissão, mas não podem entrar por causa da suspeita. Esse é perseguidor, esse é injuriador, ele está fazendo isto para que tenha caminho de nos arrastar e nos se livrar de nós. Mas Barnabé, conhecendo a ele, e soube o que acontecera antes, que encontrara ao Senhor, se converteu. Barnabé o apresentou a ele. Que você tem que ser ajudador, que traz pessoas para realmente pertençam e ficam no Senhor. E entendas que todos, Paulo tornou-se mais alto, recebeu a revelação do Senhor. Paulo, chamado Saulo de Tarsis, tornou-se tão alto que as revelações que lhe foram dadas são mais do que foram dadas a Barnabé. Ainda que fossem 2 apóstolos,
Você pode ser um instrumento trazendo a alguém e lhe trazer a Jesus para que ele cresça e continue no Senhor em nome de Jesus. Este homem que lhe trouxe o homem paralítico, ele é quem agora que teve o reconhecimento quando Jesus disse: teus pecados te são perdoados. Os 4 homens que trouxeram a ele, onde que estão? Quando Jesus disse: toma a tua cama e anda, imediatamente tomou a sua cama e andou. E as pessoas, quando viram isso, louvaram ao Senhor e o glorificaram o nome do Senhor. Por causa do milagre que aconteceu a ele, até esqueceram todas as atividades dos 4 homens. É apenas este homem que nele focalizaram a atenção. Se os 4 homens que ele trouxe, se tivessem mais atenção, e você tiver atenção, as pessoas que você apresenta, se ela tiver mais atenção do que você que lhe trouxe, eu oro que Deus nos dê o gozo em trazer pessoas ao Senhor e eles continuam seguindo ao Senhor, até mais ferventes, consagrados, mais cometidas do que nós somos em nome de Jesus. Viemos ao ponto número 2. Ponto número 2, olhamos para o perdão ministrado pelo mediador fiel. Marcos 2:5. Marcos 2:5. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os teus pecados. Teus pecados são perdoados. 3 coisas aqui: fé salvadora e o perdão reafirmado. 2, certeza do perdão da pessoa arrependida. 3, liberdade firme do penitente restaurado. Número 1, fé salvadora e reafirmação do perdão. Temos Marcos, capítulo 2, 5. Diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O homem atualmente pensava que a sua maior necessidade era a cura, milagre, e se levantando daquela paralisia. Mas Jesus soube a maior necessidade. A maior necessidade não é a cura. A maior necessidade não é o milagre. O maior milagre é o perdão, salvação, paz da mente, seu nome escrito no livro da vida nos céus, a certeza ou a afirmação da vida eterna com o Senhor. Temos que voltar para esse entendimento que a maior necessidade de pessoas não é a cura. A cura é boa, o homem tem que ser curado, mas a maior necessidade de pessoas não é o livramento, não é a prosperidade, não é o milagre, mas a maior necessidade é a salvação, o perdão dos pecados. Igreja, por favor, deixem que eu explique isto. Algumas vezes as pessoas são salvas e não sabemos a última doença que alguém teve antes de passar para o além. Você preocupa-te da cura, do milagre para aquela pessoa. Talvez você é chamado, você me chama e chama um dos nossos líderes.
E o desafio que temos é que esta pessoa está doente. Temos que orar. E fora de orar, examinamos. Tens tu algum pecado não confessado? Algum pecado secreto? Algum pecado que, se Cristo vier hoje, você pode não alcançar a glória? A pessoa que chamou e torna-se agitado. Não te chamamos para fazer essas perguntas do pecado. Santidade, ismas aqui. O que queremos agora é a cura. Por favor. Não se intrometa. Deixa que o ministro prove para saber que a salvação, o perdão, a regeneração é mais importante que possamos resolver. E depois de resolvermos essa questão, e o cristão tem a certeza, pecados perdoados, almas salvas, agora podemos orar para a cura. Não estou pedindo desculpas em vos dizer, há tempos que sou chamado para orar por fulano e fulano. Eu sei que um dos irmãos me ouve. Por favor, o professor, o pastor, como a mim, eu fui chamado. Assim que fui chamado, precisamos de uma oração urgente. Eu soube. Eu sabia do problema antes desse tempo, porque já falamos disso antes. E então, eventualmente, o pastor me falou acerca da pessoa que tinha o desafio e disse: se você estivesse ali e dizer sim, daí eu preciso falar com ela para ter certeza de que as coisas estão tudo bem espiritualmente, e então oraremos para a cura e deixar a cura na mão de Deus. Isso foi recentemente, e assim orei e soube que a vontade de Deus será feita. Eu disse, eu soube que a vontade de Deus será feita. A vontade de Deus é para nós. No caso dela, a vontade de Deus era de lhe chamar a casa. Isto é, a morte. E ela foi à casa. E aconteceu isso depois da oração. Agora, não é toda a gente que alcança a cura, porque Deus conhece o tempo que temos que viver, e assim, todo o tempo que oramos, pela pessoa que está doente, qualquer que seja o tipo de doença, entendemos que o perdão é o primeiro ponto. E entendemos que a salvação é a primeira coisa. Entendemos, pois, que a restauração é a primeira coisa. E assim, deixa que haja esse ênfase na nossa mente. Em Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. A salvação, invocai-o enquanto está perto. O perdão, redenção, restauração. Verso 7, diz: deixe o ímpio o seu pensamento, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Perdi o vosso amém aí. Perdão, salvação, perdão, redenção. Quando alguém tem sido um apostatado, restauração. Miqueias 7, 18. Quem é Deus como tu, que perdoa a iniquidade? Entendas isto.
E se você é pecaminoso e estás doente, a primeira coisa para pedir ao Senhor, tenha certeza de que tu tens este perdão do Senhor. O perdão. Filhos que pegam são perdoados. Ele perdoa a iniquidade. Ele apaga a transgressão do remanescente da herança. Ele não retém a sua ira para sempre. A Bíblia não diz que Deus não se zanga. Diz Deus zanga-se com o ímpio. Quanto tempo? Igreja, não sabem isso? Esse versículo simples. Deus ira-se com o ímpio todos os dias. Mas quando o ímpio, a pessoa pecaminosa, o filho pródigo, a filha pródiga, o apostatado, quando volta de volta ao Senhor, e ele não retém a sua ira para sempre. A ira é removida e a punição é removida. Por quê? Deleita-se na misericórdia. Número 2 aqui. Número 2. Perdão certa da pessoa arrependida. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Quem encobre o pecado não prosperará. Mas quem confessa e abandona, olha para isso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, Deus não quer que continuemos naquele pecado. E não tomar a graça de Deus de barata, mas você tem que confessar e abandonar. E não continuamos no mesmo pecado, no mesmo mal, ou qualquer coisa depois que o Senhor te perdoou. Diz, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Quanto às pessoas que dizem, por favor, misericórdia, misericórdia. E quanto à confissão, misericórdia. Quanto ao abandono do pecado, misericórdia. Quando é que tu queres a misericórdia do Senhor? Primeiro tens que confessar e abandonar. Converta-te e começa a viver na graça do Senhor. E viver uma novidade de vida. Número 3. Liberdade firme do penitente restaurado. Firme na liberdade do penitente restaurado. João 8, 12. Jesus disse-lhes, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a vida, a luz para a vida. Eu quero que voltemos para o verso 11, para que entendamos muito bem o verso 11, o 12, o verso 11. E ela disse, ninguém, Senhor. Esta mulher tinha sido apanhada no ato do adultério. E o povo religioso veio e disse, esta mulher foi apanhada no adultério. E se você nunca cometeu adultério, fornicação, imoralidade, você diz, não fui apanhado. Ainda que você não foi apanhado, o Espírito de Deus te apanhou. Você pode até encobrir, mas o Espírito do Senhor, a tua consciência te apanhou. E a leitura da Bíblia te apanhou. Precisa de vir a Cristo, de modo que aquele adultério,
aquela fornicação, aquela imoralidade seja perdoada. Então, disse ela, e o Senhor disse que tal mulher, veja a hipocrisia quanto ao homem, apanharam a ela no adultério. Uma pessoa não pode cometer adultério e a fornicação sozinha. Uma vez que apanhaste a ela no ato, por que deixaste o homem atrás? Os dois deles são culpados, mas deixaram o homem. Somente queriam que a mulher fosse apedrejada. Aqui estão os fariseus, teus amigos, cometem adultério, fornicação e imoralidade com alguém. E as pessoas, debaixo da disciplina, as pessoas que você lhes traz debaixo e coloca a expressão, nossa igreja é santa, nossa igreja é pura, nada pode contaminar, mas condenam somente a mulher e quanto ao homem, porque importa que os dois cometam adultério, mas Jesus disse para ela, aquele que não tem, disse para o povo, aquele que não tem pecado, que lance a primeira pedra. E ambos foram-se embora. E a mulher ficou só. E Jesus lhe disse, ninguém te condenou? E disse ela, não, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Não há ponto parágrafo aí. Não paro de falar. Continuo dizendo, vá e não peque mais. O perdão nos dá a licença. Volta para os males que fazias antes. Disse, nem eu também te condeno, eu te perdoo, mas não volte para aquele homem. Não te trouxeram, sim, mas não vai mais para ele. Vá e não peques mais. Nem eu também te condeno, mas não volte para o outro homem para ir fazer tal coisa suja, abominável e destrutiva. Vá e não peques mais. Não é somente o adultério, não é somente a fornicação. Mentira é pecado, decepção é pecado, roubo é pecado. Não vá para qualquer outro pecado jamais. Nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Agora, olha o verso 12. O verso 12 nos diz, falou depois Jesus outra vez, dizendo, falou a mulher que teve o perdão, a conversão, a salvação. Agora, vai falar para cada um, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, aquela que me segue não andará em trevas. E se andavas nas trevas, não nasces de novo. Não estás seguindo ao Senhor. Se tens o tipo de maus espíritos, espíritos das trevas, feitiçaria, não nascer de novo, quem me segue verdadeiramente está salvo. Se verdadeiramente é filho de Deus, deixa as trevas. Você não encobre nenhuma coisa, não estás falando. As pessoas que conhecem os pecados que você cometeste dizem, encobram-me, não me exponham, não nasceste de novo. Somente tens medo que o homem saberá e que a outra pessoa saberá, e se você nasceu de novo, andarás na luz. E diz, não andarás nas trevas, mas terás a luz da vida. Alguém diga amém. Olhamos, verso 30. Verso 30 diz, falando ele estas palavras, muitos creram nele, porque eles souberam que este é o Salvador, decidiram que lhe seguiriam ao Senhor, então creram nele. No 31,
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, e se permanecerdes na luz, se permanecerdes na liberdade que Cristo vos libertou, se permanecerdes e não estão voltando para o antigo parceiro do pecado, para aquele homem, para aquele outro homem, para aquela mulher, para aquela outra mulher, e permanecerdes na justiça, diz ele: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E se não permanecerdes em sua palavra, não sois seus discípulos. Não nasceste de novo, não sois filhos de Deus. Quando a palavra te diz: vá e não peques mais, e tu deixares a Bíblia, e deixar a comunhão do domingo, e deixar o ajuntamento, e se extraviar para aqueles parceiros do pecado, para a antiga vida, você não é seu discípulo. A palavra que ouvimos, que vem a nós e traz a convicção, e esta traz a conversão, traz a nova vida, e se permanecerdes nesta palavra, daí verdadeiramente sois meus discípulos. Verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero o melhor amém aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendam? Se não estás livre, não conheces a verdade. Podes estar a pensar que conheces a verdade na cabeça, podes pensar que conheces a doutrina, e se não estás livre, não conheces a verdade. Se conheces a verdade e ter a experiência da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viemos ao ponto número 3 agora. Ponto número 3. Milagres famosos, levantando um homem fabuloso. Milagres fabulosos, levantando o homem inútil. Marcos, capítulo 2, 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? O Senhor Jesus Cristo está dizendo: o perdão, o milagre para a alma e espírito, cura, milagre para o corpo. Mas ambos são fáceis, igualmente fáceis para vós. E vem pela uma palavra falada: teus pecados são perdoados. Aquele milagre toma lugar no coração. E assim na alma, no espírito. Levanta-se e anda. E o milagre toma lugar no corpo. E Jesus diz: ambos são igualmente fáceis quando vens ao Senhor e queres no Senhor. No verso 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Verso 11. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha o verso 12. E logo levantou-se, tomando o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Uma fé surpreendente. Quando tu lês a Bíblia, lê com entendimento. Todas as pessoas ali estavam todos salvos, sem pecado, para ser perdoado não. Os fariseus, os saduceus,
estavam todos salvos, sem pecado, a serem perdoados? Não. Por quê? Porque que disseram, se nós podemos fazer para ele, pode fazer para mim, nos deu a prova agora, que tem poder na terra para o perdão. Ainda assim, quando viram o milagre, a confirmação que tem poder para perdoar e curar, não despertaram dizendo, Cristo, eu sou também um pecador, perdoa-me. Cristo, eu sinto a culpa dos meus pecados, perdoa-me. Admiraram-se, ficaram surpresos, mas isso não lhes trouxe a salvação. Se tu vês outra pessoa transformada, a qual a vida é muda, quando tu vês outra pessoa que alcança o perdão e liberdade do Senhor, não é somente para se admirar e dizer que eu conheço o homem, conheço a mulher, eu conheço a vida que tem vivido. Isso tem que te puxar para pedir pelo teu próprio perdão, para a tua própria salvação. E se tu me dizes que todas as pessoas ali eram perfeitamente saudáveis, sãs, não. Em qualquer comunidade, em qualquer sociedade onde você estiver, pessoas boas e más, pessoas confessadas e viram a cura, o livramento do homem e diz, tudo o que aconteceu, todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Tens ouvido da cura de outras pessoas? Tu tens ouvido do milagre de outras pessoas recebendo? Tu tens dito, se ele pode fazer para ele, pode também fazer para mim. Mas você está aí fisicamente. Cristo estava ali fisicamente e podiam lhe ver. Qualquer um deles poderia ter dito, Senhor, eu também. Estás tu dizendo, eu também? A salvação é disponível, eu também. Santificação é disponível, eu também. Santidade do coração, santidade de vida. Nunca se zangue, nunca se sente amargura, nunca entretém ódio por qualquer um. Então, o Senhor te purgou, te purificou, te santificou, já fez para os outros. Não tem visto o Saulo, Paulo, do qual falamos esta noite, o injuriador tinha ódio. Aquele ódio que tinha contra as pessoas que invocavam o nome do Senhor, mas o Senhor lhe converteu, o mudou, agora comungava-se com eles. O julgamento e a amargura foi, a zanga foi, fez para outros. Por que não te dizes, faça também para mim? E ele fará em nome de Jesus. 3 coisas estamos a olhar aqui. 1. O milagre inegável pelo poder de Cristo. 2. Milagre imprecedente para o paralítico completo. 3. O milagre não falado antes de pessoas não convertidas. 1. Milagre inegável pelo poder de Cristo. Nos diz em Atos 10, 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Aquela presença do Pai, do Filho, Jesus Cristo, fez estas curas de milagre acontecer. E disse, as obras que eu faço não sou eu, é o Pai que habita em mim. Agora,
foi ao céu e agora está à destra do Deus Todo-Poderoso. Ainda está com ele, agora hoje, invocando o nome de Jesus, vai te curar, vai te libertar, vai te livrar. Amém. Número 2 aqui. Número 2. Milagre imprecedente do paralítico completo. Veja o que fez para ele. Marcos 2, 11. E eu te digo, pode Cristo falar para ti esta noite? Pode Cristo dizer cura para ti esta noite? Ok. Pode Cristo falar, pronunciar a cura para mim esta noite? Cura completa. E Cristo ouvirá, e esta noite tu ouvirás a voz de Cristo. E tu ouvirás esta noite a voz de Cristo. Ele te curará completamente, totalmente, perfeitamente, em nome de Jesus. Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, 11. Verso 12. Eu gosto dessa palavra. E logo, eu gosto muito, e logo. Você pode fazer melhor isso. E logo, ele levantou-se e tomou o seu leito e saiu em presença de todos. Saiu em presença de todos. Saiu em presença de todos. Milagre real. Milagre definido. Milagre supernatural. O homem foi perdoado a culpa na menção de Jesus. Agora Jesus disse, filho, perdoados-te são os teus pecados. E levantou-se, saiu na presença de todos, com a sua mente perdoada. Antes que ele viesse, a sua mente não tinha salvação. Mas o Senhor Jesus falou-lhe dizendo, filho, a salvação é tua agora mesmo. E o homem foi a casa com a experiência definida de salvação. E o homem antes não tinha o coração livre, o coração perdoado, um coração redimido, uma alma salva antes de ele chegar, mas Jesus agora lhe deu aquela conversão, aquele perdão e foi a casa com gosto do Senhor. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Eu oro que voltarás para casa com essa certeza em nome de Jesus. Agora, a cura do corpo, milagre no corpo. E Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito. Lembra-te, foi trazido na maca. Não podia pegar nada, não podia sentir nada, mas agora carregava a cama. Antes não podia andar, era completamente paralítico, mas agora anda. Eu andarei. Eu andarei. Eu verei. Eu ouvirei. Qualquer que seja o milagre que você precisa, que te seja concedido em nome de Jesus. E assim diz. Todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Mas a repressão foi preso. Não sabiam até que ponto eles foram. Mas um desafio destes nunca viste. Por que você não pedes para que Cristo, o que fez para ele, possa também fazer para ti? Olhamos no número 3 aqui agora. Um milagre não anunciado de pessoas convertidas. O corpo convertido, paralítico, já pode andar.
a alma convertida, agora o corpo estava com pecado, mas agora está livre. Em todos os lugares, através de nossa vida, pode operar, pode tocar, pode transformar, que o milagre da transformação real que nunca viste, agora pode ver hoje em nome de Jesus. E o milagre da puridade, o milagre da santificação que tens ouvido, é tão puro, é tão livre, é libertado sobre todo tipo de temperatura errada, ódio, ira, temperamento, todo tipo de pecado secreto e depravidade que estava com eles. O Senhor pode operar no teu coração esta noite e tirar todas essas coisas e dizer: eu vim à igreja por longo tempo, mas nunca vi tal coisa dessa maneira. Santificação possível esta noite. Santidade possível esta noite. A experiência real e definida da salvação possível esta noite. E a cura, diz a cura possível esta noite. Em nome de Jesus. Transformação total. Transformação completa. Da alma, do teu espírito e no teu corpo. 1 Tessalonicenses 1, 5. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso evangelho não veio a vós em palavras somente, no estudo bíblico somente, não veio a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. No verso 6, e vós fostes feitos, e não que eram antes, que fostes, é o que a palavra de Deus costuma fazer. E vós fostes feitos novas criaturas, fostes pessoas saudáveis, curadas, tornastes santos, santificados, e fostes seguidores de Cristo, nossos imitadores, e tornastes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Olha o verso 7, diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Verso 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Verso 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Ouviram a palavra, ouviram a mensagem, ouviram o evangelho, não somente a palavra, mas com poder, e isso lhes fez converter-se a Deus dos ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Verso 10 diz: e esperar dos céus o seu filho. Agora estavam prontos, nascidos de novo. Deixa-me analisar isto por ti. Decidiram por Cristo, decisão por Cristo. Quando tu ouves a palavra de Deus, o teu passo a seguir é decidir por Cristo.
eu decidi seguir a Jesus, não voltarei, não voltarei. Ouvindo a palavra de Deus, traz aquela decisão. Decidi seguir a Jesus, não voltarei, não voltarei. O mundo atrás de mim e a cruz em frente. Não voltarei, não voltarei. Ainda que amigos me abandonam, aí eu seguirei. Não voltarei, não voltarei. Decide por Cristo. Tu experimenta a conversão de que há uma mudança. A culpa já não está lá, a condenação já não está mais lá, e o medo do futuro e o medo da vida de Cristo, a qualquer momento, aquele medo não está mais lá. Existe a experiência da conversão. A firmeza. Você decidiste por Cristo. E tens a experiência da conversão. O próximo olhamos da Deeper Life. O próximo você é firme em Cristo Jesus. Vá e diga-me que você é da Deeper Life, mas não decidiste por Cristo. Você nasceste pelos parentes da Deeper Life, mas nunca tomaste o passo por ti de que decidiste por Cristo. Não pode dizer o dia, o tempo, a mensagem que ouviste e a oração que fizeste que te fez salvo de decidir por Cristo, e não tens a experiência da conversão. E se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora você é firme. Você contende pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E se realmente você está na Deeper Life, e se você experimenta a Deeper Life, você firmemente está na semelhança de Cristo. Você diz, eu quero ser como Ele. O Cristo em ti, a emoção revelada, a paixão que tens, você está fervoroso na semelhança de Cristo. Você é purificado, uma consciência pura. Tua consciência não está mais culpada, e a tua consciência não está mais culpada. A tua consciência não é como as pessoas que se escondem. Você tem a consciência limpa, a tua consciência está clara, ouvindo. Você exercita-se a si mesmo, tendo uma consciência livre de ofensa, tanto para com Deus, assim como para com os homens. Então, se a tua consciência nunca te preocupa, você fala males, isso não te preocupa, você mente, isso não te preocupa, você fala mentira às pessoas próximas de ti que se lidam contigo, é como se, pronto, esse é um jogo, o jogo da tua vida. Você não está mostrando que realmente você nasceu de novo. E se nasceste de novo, decidiste e tens a decisão por Cristo. E se realmente nasceste de novo, tu tens a experiência da conversão. Se realmente nasceste de novo, agora você contenda pela semelhança de Cristo e tens a puridade na tua consciência. Se realmente nasceste de novo, você está exemplarmente debaixo da correção. Quando a palavra de Deus vem, e vem no domingo, da segunda, terça-feira, quinta-feira ou sábado, a qualquer momento, e te corrige, quer direto ou indireto. E se você é um filho real de Deus, e o filho, a filha, nesta Deeper Life, no ministério, você és um exemplar e você está vivendo debaixo da correção. E se tu és e ouves a palavra de Deus e traz uma mudança na tua vida, você está pronto para Cristo, ready para Cristo. Você pronto está para a vinda de Cristo, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Então tu dizes, eu quero estar pronto, tudo que pode me afastar de ti, alguma coisa ocorrer na minha vida, faça isso. Se é no estudo bíblico, se há alguma coisa que eu preciso de ajustar,
e tomar uma ação decisiva e sabendo que isto é errado, aquilo é errado, e eu quero estar pronto para a vinda do Senhor. Vigiai e orai, porque não sabeis quando o Filho do Homem virá. É o que Ele quer em nossa vida. É por isso que nós queremos aquela mudança. Ele quer aquela experiência do Senhor e ouro que vai acontecer para cada um em nome de Jesus. Para ti, diga para mim, não há zanga mais no estudo bíblico, não há animosidade contra o pregador ou contra qualquer correção que temos. Esse é o Filho real de Deus. E o Senhor faça esta experiência real em cada vida em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora e falar com o Senhor em oração. Levanta-te e fala com o Senhor em oração. O Senhor falou para ti no estudo bíblico para que esta palavra tenha impacto definido na tua vida. Abra a tua boca e comece a orar mais do que antes, por favor. Não faça o salmodiar das palmas. Eu queremos que as pessoas realmente orem. E se realmente és filho de Deus e a palavra de Deus tem lugar no teu coração, tem lugar na tua alma, não estarás fazendo coisas que fazias antes. Tu virás ao Senhor dizendo: Senhor, ouvi a tua palavra, eu quero um impacto definido da a palavra da transformação através da palavra na minha vida. Deixa que Ele faça isso e Ele fará e trará uma mudança em cada vida em nome de Jesus. Come before the Lord now. Let's pray. We have had a fulsome meal tonight. Let's really